está lá. Então a gente está vendo um Grêmio agora com uma identidade talvez uma identidade nova na história do clube. Sim. E a Corinthians também tem uma identidade consolidada agora de uma década. Uhum. E o Mano Menezes, citado por mim, é técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu para o Vasco ontem em Belo Horizonte, o Jaime Júnior acompanhou de perto. O Cruzeiro já está na Copa Libertadores do ano que vem, porque venceu a Copa do Brasil. O Vasco ainda briga por uma vaga à Libertadores, na pré-Libertadores. Como é que foi o jogo ontem, ô Jaime? Mais uma vez o Cruzeiro, mesmo campeão da Copa do Brasil, mesmo com a vaga garantida na Libertadores, o Cruzeiro levando a sério o campeonato, fez um bom jogo contra o Vasco, poderia ter vencido por 2-3-1, mas Martin Silva, goleiro do Vasco, estava numa tarde inspiradíssima. Graças a ele, o Vasco voltou a vencer o Cruzeiro no Mineirão, né? Já tinha muito tempo, eram 10 partidas que o Vasco não vencia o Cruzeiro no Mineirão. A última vitória do Vasco foi em 2000, Copa João Avelange, se lembram? O Vasco tinha um time fantástico, né? Com o Juninho Pernambucano, Euler, Romário. Aquela foi a última vitória, aquele jogo 3-1 Vasco, foi a última vitória, tinha sido, né? A última vitória do Vasco no Mineirão. Ontem o Vasco venceu outra vez, o Cruzeiro criando oportunidades, querendo se despedir do Mineirão com uma vitória diante dos seus torcedores, mas o Martin Silva não deixou. Como pegou ontem o Martin Silva, hein, companheiros? Pois é, Martin Silva, o destaque do jogo, pegou tudo e mais um pouco. O Cruzeiro poderia ter conseguido a vitória, não fosse o goleiro vascaíno. De qualquer maneira, a vitória interessava demais para o Vasco e o Vasco conseguiu. O Vasco que é outro time depois do Zé Ricardo. É um time absolutamente diferente. Foi um time com o Milton Mendes, é outro completamente diferente com o Zé Ricardo. E é pelo trabalho do Zé Ricardo que o Vasco conseguiu esse crescimento na tabela de classificação e pode conseguir a classificação para a Libertadores. Né? Nessa história de G7, G8, G9, o Vasco está pertinho ali de conseguir uma beliscada. E o Rafinha, né, Jaime? Boa atuação do Rafinha, né? Aparece em quase todos os lances, participativo, né? O Cruzeiro ficou bem também, né? Nem sempre quem perde, né, vai mal, né? Eu acho que esse é o caso inverso, né? Chegou a surpreender a turma aí, a atuação do Rafinha, Jaime? Não, o Rafinha fez uma boa temporada. E o Rafinha ontem, eu observei, por exemplo, o Paulinho, ele começou o jogo pelo lado esquerdo do ataque do Vasco. E o Zé Ricardo chegou a fazer uma inversão durante o jogo, colocando o Paulinho do outro lado, para poder ajudar ali mais na marcação até. Isso até atrapalhou um pouco as saídas do Vasco, porque o Paulinho ficou mais ali para ajudar, porque o Rafinha estava aprontando uma fumaça ali pelo lado do campo para cima da defesa do Vasco. Estava tendo muita dificuldade para marcar o Rafinha. E como o Vasco estava tendo dificuldade, o Cruzeiro criando oportunidades, só que o Cruzeiro não contava que o Martin Silva estivesse numa tarde tão inspirada. Eu achei ontem também que os camisas 10 dos dois times, né, o Nenê pelo Vasco e o Thiago Neves pelo Cruzeiro, ontem não tiveram uma atuação tão iluminada, né? A gente sempre espera muito desses dois jogadores. O Nenê logo no início do jogo, errando passes, não conseguindo fazer uma boa atuação, assim como o Thiago Neves, que ontem também não estava numa tarde iluminada. Mas aí tem um detalhe, né? Quando o cara é bom de bola, quando o cara é diferenciado, ele faz a diferença. E no caso do Vasco, o Nenê, mesmo não estando numa tarde iluminada, foi dele a cobrança de escanteio na cabeça do Paulão. O Paulão Caveirão, que jogou aqui no Cruzeiro, inclusive foi campeão brasileiro em 2013 com o Cruzeiro, fez o único gol do jogo. Olha, o Jaime, contra quem joga o Cruzeiro no próximo jogo? Botafogo, aí no Rio de Janeiro. O Léo, zagueiro do Cruzeiro, tô achando que não gosta muito do Rio de Janeiro. Quer ver? Dá uma olhada, nós pegamos um lance, o Léo tava pendurado, né? Pendurado, 2 cartões amarelos. Se tomasse o terceiro, estaria fora. E aí o Léo vai lá reclamar com o árbitro. Se coloca na frente do Manuel. Do Digão, perdão. Por um escanteio. Por um escanteio, por causa de um escanteio, não é isso? Exato. E tomou o terceiro cartão amarelo. Pode ter dado aquela cavada básica do terceiro cartão amarelo, né? Já não... Quer sair de férias mais cedo, por exemplo. Eu posso tomar um... Eu acho que eu vou cavar um cartão amarelo aqui para sair de férias mais cedo. Não vai dar certo. Eu não recomendo. Melhor não, né? Não. Jaime, título do América.
Vamos falar do que interessa. Aliás, muito obrigado ao América, que o América nos fez uma homenagem nas redes sociais, né, Serginho? Sim.